A segunda aula é de entradas e saídas do processo. Input, transformação e output. Então vamos entender isso de uma maneira bem simplificada, porque por conta dos termos em inglês principalmente, esse conteúdo ele causa um pouco de estranheza para os alunos. Mas a administração ela usa muitos termos em inglês. Né? Então o que é isso? O que vai acontecer com todos os tipos de empresas? Eles vão produzem produtos ou serviços através da transformação de entradas em saídas, o que é o chamado de processo de transformação. Então, a produção ela envolve o quê? Um conjunto de recursos de input. Input significa entradas, usado para transformar algo ou para ser transformado em outputs, que são saídas de bens e serviços. Então, o processo é simples, parece complicado, mas não é. Então, o que são os inputs? São os recursos de entrada. São recursos de entrada a serem transformados. Então, o que uma empresa pode transformar? Materiais, informação ou consumidores. Como assim? Materiais. Por exemplo, para fazer esta caneta. Eu tenho aqui plástico, tenho uma bolinha de metal. Então, basicamente, e a tinta. Basicamente é esse material que essa caneta tem. Então, a empresa que faz essa caneta, ela... Luna! Ah, Luna! Ai, a Luna começou a latir, eu pausei o vídeo. Então, basicamente, o que a empresa precisa de plástico? Ela vai ter um molde, vai entrar as bolinhas de polipropileno e tal, e vai produzir essa partitura, vai produzir a parte de dentro da carga, vai colocar tinta aqui e vai colocar esse sistema que rola a tinta aqui dentro. Aqui é um sistema de bolinha de metal que rola a tinta e faz essa tinta escrever. Então ela transformou o plástico em uma caneta. Agora, informação. Por exemplo, empresas de televisão, de jornal, essas coisas, o que elas fazem? Elas pegam informação e transformam ela. Ou, por exemplo, contadores, eles pegam dados, informações do seu cliente e transformam, por exemplo, no imposto de renda. Informações que o governo precisa. Então, isso é transformar a informação em alguma coisa. E já os consumidores, quem que transforma os consumidores? São empresas basicamente de lazer e empresas de estética, médicos, etc. Por quê? Eu vou explicar isso depois melhor, mas eu entro de um jeito e me transformo. Por exemplo, eu vou no cinema, eu entrei de um jeito e o que é para fazer é para eu sair feliz de lá. Então, transformou o meu estado de espírito, mas transformou o consumidor. Se eu vou numa clínica estética, eu transformo a minha celulite em uma pele menos celulite. Então, é esse tipo de coisa. Mas tem mais recursos de input. O input ele é o mais importante. É aí que surgem as dúvidas. Então, o que eu transformei? Materiais, informação e consumidores. Agora, o que eu preciso... Agora, quais são os recursos de entrada de transformação que eu preciso? Então, para eu transformar aquela caneta, aquele plástico numa caneta, o que acontece? Eu preciso de instalações, eu preciso de máquinas, preciso que a empresa tenha uma estrutura física e preciso de pessoas que trabalhem nela, além dos materiais. Então, o material da caneta, eu já tenho, que eu acabei de falar, que são os recursos a serem transformados. O que eu vou transformar? O plástico em caneta. Plástico, a tinta e o metal em caneta. Mas o que eu preciso para transformar essa caneta numa caneta? Eu preciso ter máquinas que fazem ela sair com o molde para fazer a parte de dentro e eu preciso de pessoas que trabalhem para mim para fazer isso, entendeu? Então, basicamente, por mais que vocês estranhem quando a gente começa a dar exemplo e tal, é relativamente simples. Então, vocês têm aquele desenhinho que tem duas setinhas, né, a transformação no meio. Já o processo de transformação, ele é o que acontece quando você coloca os produtos, as pessoas, e está processando, ou seja, é o ambiente da empresa, né, no caso, é a produção em si, é onde a coisa acontece. É lá nas máquinas, é lá na sala de cirurgia,
lá na sala de cinema. E depois vai ter a saída do processo de produtos e serviços, que é o output. O que vai sair? Um consumidor satisfeito com o serviço, com a informação ou com o produto que ele consumiu. Então, o que acontece? As operações, as empresas, elas diferem na natureza de seus inputs e outputs específicos. Então, a empresa que faz caneta, ela precisa do material. A empresa que faz informação, ela precisa da informação, dos dados, mas ela precisa de máquinas, de computadores, de internet e precisa de pessoas para fazer esse processo. O computador, ele precisa dos dados que a empresa vai fornecer para ele, que a pessoa vai fornecer para ele. E os consumidores, quando são transformados, eles precisam também de materiais que eles vão utilizar no ambiente para ser transformados no que eles quiserem, para tirar, para aumentar, para fazer uma cirurgia, para melhorar. Tudo bem? Mais ou menos assim, essa é a grande chave. Mas vamos lá dar um exemplo para vocês entenderem. O input, que é a entrada, então sempre associa isso. A entrada é o que está começando no processo. Ele trata-se do primeiro item que vai começar dentro do processo de transformação. Geralmente é uma matéria-prima ou um produto terminado que agora será transformado novamente. A gente tem, por exemplo, a fabricação de um automóvel, que podem ser chamados de inputs ou entradas das partes metálicas, borracha, plástico, tecido, etc. Tudo que você precisa para transformar materiais num carro e seguirão pela linha de montagem para fabricação do carro, certo? Então eu preciso de materiais para transformar um carro num carro, né? Vocês pensam em todos os materiais que tem. Já o processo de transformação é a parte onde os inputs, as entradas, serão alterados ou transformados. Pode ser constituído de diversas ferramentas tecnológicas, intelectuais, humanas, eletrônicas, etc. Então, no momento que aquilo que entrou terá a sua matéria desfeita, né, porque vai se transformar em outra coisa, vai se transformar em quê? Um outro bem ou um outro produto. Então, o processo de conversão na manufatura muda o formato da matéria-prima ou muda a composição ou a forma dos recursos. No serviço, não há essa transformação. Por exemplo, serviço de internet não entrou transformação de nada. Ela cria o serviço de internet, que a gente não vê. O serviço de energia elétrica para chegar na sua casa. A gente não vê a energia, a gente vê o produto, que é a luz acesa, o computador funcionando. Então, o serviço ele não transforma em nada, ele cria. Tá? Mas as outras empresas elas transformam, tá? Então vamos continuar, depois eu dou outros exemplos. Era a linha de produção das empresas para fazer o carro, né? E o output, enfim, a saída. A saída, o output, ela é o produto final, depois de concluído o processo de transformação, né? Então, entre alguns materiais, passou a linha de produção, foi feita toda a montagem e vai sair o quê? Um carro. Então, e esse já vem pronto então para o consumidor, né? Hoje em dia é nítido cada vez mais a presença de serviços em concorrências ao setor de produtos. A grande diferença entre os mesmos é a questão da tangibilidade. O que é algo tangível? Algo que eu posso pegar. Então, esse celular aqui, ele é tangível, eu posso tocar nele. A energia elétrica é tangível? Não, eu não posso tocar nela. Eu posso tocar nos produtos que estão ligados, mas na energia elétrica não. Lembra, vocês lembram da aula de economia? Que é a chuva e a água da chuva? A chuva eu não posso pegar, eu posso pegar a água da chuva. Mas a chuva em si é um fenômeno que eu não consigo tocar nele, por exemplo. E os produtos, então, são tangíveis, né? Serviços são intangíveis e os materiais são tangíveis. Por exemplo, você pode tocar num aparelho de televisão ou no jornal, mas, por exemplo, os serviços eles são intangíveis. Você não pode tocar na orientação de uma consultoria, de um corte de serviço, um corte de cabelo que é serviço, mas vai sentir ou ver os resultados disso, tá? Então, sempre houve uma transformação. Então, serviço de uma cabeleireira, serviço de uma costureira, vai resultar em alguma coisa, né? Então, aqui, vamos pensar num hospital. Entra uma pessoa doente, há um processo de transformação que envolve
medicamento, assistência de enfermeira, do médico, o tratamento em si, e vai sair o quê? Uma pessoa saudável, feliz e disposta, né? Às vezes. Não vou falar nada da pandemia que a gente está vivendo para não desanimar ninguém, né? Mas é bom que saiam sempre todas as pessoas curadas, ou então que a gente não fique doente. Então, esse vídeo já está com 10 minutos, então eu vou passar para um próximo vídeo para explicar devagarinho os processos e exemplificar em cada um dos tipos que eu estava falando, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta com a parte 2.